Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 11 de abril de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta terça-feira, sequência da nossa maratona bíblica, vamos continuar aí no livro de Ezequiel. Hoje vamos falar dos capítulos 4, 5 e 6. E o tema do devocional de hoje é uma dor amorosa. É isso mesmo. Bom, deixa eu já ler o texto aqui, que aí depois eu vou fazer aí um panorama geral. O texto que eu separei para iniciarmos aqui a nossa conversa de hoje é Ezequiel capítulo 6, versículo 11. Diz assim, Ezequiel 6, 11. Assim diz o soberano, o Senhor, esfregue as mãos, bata os pés e grite ai, por causa de todas as práticas ímpias e repugnantes da nação de Israel, pois eles morrerão pela espada, pela fome e pela peste. Não é fácil não, escapou da espada, vai para a fome, escapou da fome, vai para a peste. Mas enfim, vamos explicar isso melhor aqui, até em relação ao nosso título, o título do devocional de hoje, para a gente poder entender. Lembra que Jeremias, nós finalizamos com o cerco de Jerusalém. O que Ezequiel retrata é como estava esse cerco lá dentro. Ezequiel é o cara que viveu esse cerco. E aqui, parte desses capítulos é para mostrar o que seria esse cerco, como se daria esse cerco. Na verdade, o que Ezequiel faz? Ele faz uma série de atos simbólicos para retratar esse cerco. Por exemplo, ele rapa a barba, rapa o cabelo, ele faz ali uma miniatura, né? Esse é o nome daquela maquete, ele faz uma maquete de Jerusalém com as muralhas, ele passa fome, passa sede, come ali umas comidas meio estranhas, né? Que eu vou evitar de falar por causa do horário, mas enfim, se você ler, você vai perceber o que aconteceu ali. E o que a gente percebe é que uma cidade sitiada, como foi o caso de Jerusalém, ela passa por um sofrimento muito grande. A dor, a carestia, tudo aquilo que aquelas pessoas enfrentavam por causa daquele cerco era muito doloroso. E ao lermos aqui o texto de Ezequiel, essa dor fica muito clara para mim e para você. Só que, nesse caso específico, a dor, ela estava arraigada no amor de Deus. É isso mesmo. Por isso que é uma dor amorosa. Porque em toda essa dor, esse sofrimento, o Senhor estava tentando alertar o povo de Jerusalém, os moradores de Jerusalém, através do sofrimento deles, alertar toda a nação de Israel. Agora, o sofrimento de uma cidade ou o sofrimento de uma pessoa, às vezes evidencia, aliás, às vezes não, evidencia uma vida sem Deus. Por quê? Porque o sofrimento é resultado direto da corrupção humana. As pessoas sempre perguntam, especialmente quando estamos diante de grandes tragédias, as pessoas perguntam, mas de onde vem essa dor, esse sofrimento? Aonde está o Senhor Deus diante dessa dor e desse sofrimento? Às vezes, na própria vida pessoal, eles perguntam de onde vem esse sofrimento. Bom, a resposta que a Bíblia oferece é que todo sofrimento, ele é resultado direto e indireto da corrupção humana. Todo sofrimento é causado pelo pecado. E mesmo os crentes estão sujeitos ao pecado, porque eles nasceram em pecado e vivem em um mundo caído. Eles vivem em um mundo que foi destruído pela causa. Agora, esse sofrimento, ainda que grosso modo, né, dizendo direto e indiretamente, é resultado do pecado, ele pode ter algumas origens diversas. Mesmo vindo todas do pecado, elas podem ser causadas por motivos diversos. E aí, nós precisamos identificar com cuidado
e com sinceridade a fonte desse sofrimento. Lutero dizia que o sofrimento ele é a trombeta de Deus. Então, ele pode ser resultado de um pecado direto. Então, atitudes de desobediência direto à vontade de Deus pode trazer sofrimento para a vida das pessoas, ou pode ser desobediência à palavra de Deus. Então, pessoas que escolhem, né? E isso tem me causado um certo assombro nos últimos dias, nos últimos anos talvez, que pessoas que, ao serem expostas à palavra de Deus, resolvem desobedecer à palavra de Deus de maneira consciente. Isso pode ser resultado de uma arrogância, né? De dizer, olha, eu entendo que Deus quer isso para mim, mas eu quero seguir um caminho diferente. Então, sofrimento na vida da pessoa pode ser resultado direto de um pecado, pode ser desobediência da palavra de Deus, que também é pecado, mas eu quero que você entenda aqui a diferença dos dois, né? A pessoa faz às vezes de maneira ou inconsciente ou impensada, ou outra pessoa faz de maneira consciente ou pensada. E aqui vale um ponto. O fato de não conhecermos a palavra de Deus não ignora o fato de que, se desobedecermos a palavra de Deus, vamos colher consequências e consequências graves. Aqui, no caso de Ezequiel, o que existia era exatamente esse segundo ponto. Eles resolveram desobedecer a palavra de Deus de maneira consciente. E isso trouxe resultados graves para eles, né? Agora, o pecado pode ser, aliás, o sofrimento, né? O sofrimento pode ser parte do processo de santificação. É isso mesmo. Então, sofrimento pode vir de uma ação de pecado direto, pode vir da desobediência à palavra de Deus, ou parte do processo de santificação. Deus, ele usa o sofrimento para nos tratar e para transformar a nossa vida. É claro e é fato de que o sofrimento, em muitos casos, nos serve de alerta, e de alerta muito evidente de que alguma coisa não está bem. E você deve se perguntar, na verdade, quando esses alertas não estão vindo. É muito comum nos aconselhamentos eu escutar a frase seguinte: pastor, eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu oro, eu vou à igreja e tudo mais, eu sou temente a Deus, e para mim as coisas não vão bem. E o outro que não serve a Deus, não ama a Deus, as coisas andam tão bem para ele, pastor. Por que isso acontece? Na verdade, Romanos capítulo 1 oferece uma resposta, que às vezes não é uma boa resposta para nós, mas oferece. O que Paulo diz em Romanos 1? 3 vezes no capítulo 1 de Romanos, Paulo fala assim: e Deus os entregou aos seus próprios prazeres. Uma outra maneira de dizer o seguinte: indivíduos que amam o dinheiro vão ter o dinheiro, e esse dinheiro vai ser o desastre final da vida dele. O que Paulo está ensinando é que, muitas vezes, não sermos disciplinados pelo Senhor mostra exatamente um afastamento de Deus. Então, nem sempre, porque as coisas estão dando certo, significa que as coisas são certas. Bom, isso é o sofrimento. Agora, o que nós podemos ter esperança? Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que Jesus, ele veio desfazer esses efeitos. Ele veio desfazer os efeitos do pecado, da queda. Em seu sofrimento, e nós sabemos que Jesus sofreu, ele prometeu o livramento do sofrimento para os crentes. Pastor, mas você acabou de falar que os crentes passam por sofrimento. Sim, eles vão continuar passando por sofrimento, mas só que agora os crentes têm uma promessa futura. Então, o Senhor Jesus, ele desfaz os efeitos da queda na vida do crente de que maneira? Agora, com promessas. Por exemplo, Apocalipse 21 fala que ele enxugará dos olhos toda lágrima. Então, o que o Senhor está fazendo é prometer
O sofrimento de Jesus na cruz não foi em vão. O sofrimento dele foi para que eu e você não sofrêssemos. Esse sofrimento agora é aliviado com uma promessa futura, com uma promessa que ao olharmos para ela, vamos encarar os sofrimentos de hoje de maneira diferente, mas não só isso. No futuro, com o cumprimento desta promessa. Então, o que ele fala hoje vai se cumprir no futuro e ele vai desfazer os efeitos da queda. Por exemplo, você que talvez é cristão, está enfrentando uma dor, um sofrimento que não é resultado, de pecado, de desobediência à palavra de Deus, você que está enfrentando essa dor e essa luta, você pode olhar para essa dor e luta com alegria. Por quê? Porque você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. E qual promessa é essa? Não é a promessa subjetiva criada na sua cabeça, não. É a promessa da palavra de Deus. Por exemplo, para não ir muito longe, falei aqui de Apocalipse 21, a promessa da ressurreição e da restauração de toda a terra. Deus promete uma terra de paz, de alegria e aonde ele vai reinar, estará presente conosco em todo o tempo. Então, essa é a promessa, Jesus veio desfazer esses efeitos. Tudo isso que a gente viu aqui em Ezequiel, o sofrimento de Jesus serviu para desfazer tudo isso. Bom, moral da história, já para a gente ir caminhando aí para o fim, a disciplina de Deus evidencia o seu amor e misericórdia e estão alertando os crentes contra a necessidade de quebrantamento e contrição. Então, a disciplina de Deus, ela mostra o seu amor, porque enquanto estamos sendo disciplinados, nós estamos experimentando a misericórdia de Deus, mas também está nos alertando quanto à necessidade de quebrantamento e contrição. Desafio do Léo para esta terça-feira. Como podemos aplicar definitivamente tudo isso que acabamos de falar aqui nesta manhã? Por que você está sofrendo? É uma pergunta que você deve se fazer. Você está sofrendo porque você quebrou mandamentos de Deus, porque você está de maneira consciente, mesmo depois de ter sido alertado várias vezes, vivendo uma vida de pecado? Se sim, eu digo para você agora, quebrantamento e contrição. Por quê? Porque você precisa acertar essas coisas. Se o sofrimento é parte do processo de santificação de Deus, glorifica a Deus, porque Ele está cuidando de você e preparando você para tornar você alguém melhor para a glória de Deus, e as promessas de Deus são a força que nós temos. Tá certo, meu povo? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós reconhecemos que em todo tempo o Teu amor e a Tua misericórdia disciplina e disciplinou os Teus filhos. E nessa manhã nós queremos reconhecer que a disciplina do Senhor, ela é boa, ela nos alerta para algo que não está bem nas nossas próprias vidas e que nós precisamos acertar e voltar ao caminho do Senhor. Se houver, Senhor Deus, algum processo de santificação em nossa vida, que o Senhor possa usar isso para a glória do Senhor e para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Senhor, de nossa parte, nós pedimos a ajuda do Senhor para lidar com esses dias de dor e de sofrimento, para que possamos alcançar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Promessas gloriosas de um futuro, onde viveremos em um mundo, Senhor Deus, restaurado pela Tua glória e pela Tua misericórdia. Assim oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.